Boa noite, galera. Foi bom, mas dá para ser melhor. Boa noite, galera. Agora foi perfeito. A gente vai estabelecer um combinado aqui. A gente vai estabelecer um contrato. A gente chega no último dia de retiro e eu sei que muitas expectativas, né, daquilo que nós criamos, a gente passa a vivenciar coisas que são muito marcantes na nossa vida. Momentos de comunhão, momentos de lazer, momentos no estudo, momentos como esse que nós tivemos aqui. E esse momento de louvor que eu fiz aqui não foi simplesmente para que tenhamos um momento diferente. Foi para provar para você que existe alegria na presença do Senhor. Nós não precisamos nos entregar aos desejos da carne, como muitos estão fazendo lá fora. Nós não precisamos prostituir o nosso corpo, nos entregar às bebidas, às drogas, porque a nossa alegria está no Senhor. E se o Senhor está aqui, nós estamos alegres e podemos ver isso. Mas sabemos também que quando chegamos ao último dia de retiro, o cansaço bate. É normal. A gente dorme tarde, a gente acorda cedo, a gente passa momentos praticando esportes, se esforçando, conversando bastante. E quando chegamos ao último dia de retiro, eu sei que o sono bate. Às vezes a gente vai dar aquela batida de cabeça, mas você vai estabelecer um contrato comigo aqui agora. Toda vez que você perceber que a pessoa do seu lado está caindo nessa tentação do inimigo de dormir, de dar uma cochilada, você vai dar uma cutucada nela, você vai dar uma beliscada, você vai dar um tapinha nas costas. Não precisa ser nada muito alarmante, tá? Para a gente não envergonhar a pessoa, mas vai ser só para ela se ligar. Então, o que a gente vai fazer? Como todo contrato, eu não tenho como apertar a mão de vocês, mas vocês vão falar um amém bem alto aí, se vocês entenderam. Amém? Estaremos atentos para ouvir a voz do Senhor. Amém. Então, peço que você fique de pé. Abra a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, faremos a leitura do verso 1 ao verso 13, e para já ir te acordando aí, te mantendo ligado no que Deus quer falar, nós faremos a leitura dessa exposição aqui, desses versos juntos, tá legal? Então, à medida que vocês forem encontrando, eu peço que você leia junto comigo. Todos encontraram? Jeremias 2, de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Eu peço que você leia em alta voz junto comigo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclama diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor? Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum.
Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não têm as águas. Senhor, nós glorificamos ao teu nome, Senhor. Chegamos ao último dia, Pai, de dias que o Senhor separou para cada um de nós, de dias onde ouvimos a tua voz, sentimos o teu Santo Espírito se movendo no nosso meio, sentimos os nossos corações sendo quebrantados e como cantamos aqui, queimando de amor por ti. E nesse momento agora nós pedimos mais uma vez, fala os nossos corações, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações e também a nossa mente, para que possamos entender e guardar a tua palavra, Senhor. Que qualquer empecilho, Senhor, cansaço, distração, qualquer outra coisa que possa roubar a nossa atenção, não tenha lugar neste lugar, Senhor. Não tenha vez aqui, ó Pai. Que possamos estar atentos à tua voz e que mais uma vez ela fale aos nossos corações e mude aquilo que precisa mudar. E gere reflexão em cada um de nós e gere frutos. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Bem, meus irmãos, aqueles que são da área do direito, temos algumas pessoas aqui, né, que cursam direito, outros que já são advogados formados, hão de concordar comigo que um contrato exige alguns termos. E para dar um exemplo disso, eu comecei fazendo um contrato aqui com vocês. A gente estabeleceu um contrato. O contrato ele tem pré-requisitos. Para que você possa entender aquilo que eu quero passar, aquilo que o Senhor trouxe à minha vida e que certamente falará ao teu coração, é necessário que você fique acordado. É necessário que você se mantenha acordado, ligado. Repare que existem compromissos, existem pré-requisitos. Quando um contrato é assinado, algumas cláusulas elas são exigidas como prova de compromisso e como prova de responsabilidade. E olha o peso que você trouxe para a sua vida agora. Você entrou num compromisso de responsabilidade comigo, de ficar acordado por todo esse tempo que nós ouviremos a palavra do Senhor. Mas é assim nos casos mais simples. Você pode pensar num contrato muito simples como a troca de lanches entre crianças. Elas estabelecem ali os pré-requisitos, elas estabelecem as cláusulas e falam, olha, eu vou te dar esse biscoito aqui e você me dá 2 desse pacote. E elas entram num acordo ali e esse contrato é estabelecido. Ou então, quando existe um revezamento num controle de videogame, por exemplo, e o Samuel está aqui. Eu não vou contar a história não, mas depois me procurem. Olha, você joga 10 minutos, depois eu jogo mais 20 minutos e, enfim, um contrato estabelecido. Até contratos empresariais que envolvem bilhões de reais ou milhões de dólares. Todos esses contratos eles têm em comum a existência de termos. Todos esses contratos têm em comum a existência de compromissos, consequências e expectativa de fidelidade. Quando nós firmamos um contrato, um compromisso, espera-se das duas partes, existe uma expectativa de fidelidade. Contudo, existe ainda um contrato ainda mais profundo, ainda mais importante do que qualquer acordo humano. E esse contrato é uma aliança. Esse acordo é uma aliança. E pensando um pouco no que representa a aliança, dentro de uma perspectiva mais contemporânea para nós, você há de concordar comigo que a aliança ela envolve relacionamento, a aliança ela envolve intimidade, a aliança ela envolve presença. Jeremias, aqui no capítulo 2, nos mostra não uma história de um contrato que foi quebrado, um contrato que foi rasgado, mas o esquecimento e o abandono de uma aliança que foi feita com Deus. É muito pior do que a quebra ou não cumprimento de qualquer contrato, esquecer ou abandonar a aliança que foi estabelecida com o Senhor. Esse texto que nós estamos diante aqui é a primeira mensagem do profeta Jeremias ao povo de Israel. E que mensagem é essa, então, que está diante de nós? E a gente vai dividir essa mensagem, essa profecia, em algumas partes, algumas verdades. E a primeira, ela vai falar da lembrança afetiva de Deus. E para te manter ainda mais acordado, eu quero que você repita comigo. A lembrança afetiva de Deus. Acompanhe o verso 1.
a palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de quando você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Meus irmãos, eu confesso que quando eu estava preparando essa mensagem, eu briguei algumas vezes com algumas traduções e com algumas conexões que os comentários fazem desse versículo aqui, dessa primeira parte. Quando nós pegamos algumas traduções ou alguns comentários expositivos, existe uma unanimidade, mas que me soava um tanto quanto estranha. Mas depois de orar e pedir realmente a confirmação do Senhor, eu acabei concordando. E nós precisamos admitir, se você voltar os seus olhos novamente para esses primeiros versículos, você vai reparar que essa lembrança afetiva que nós falamos aqui, ela é saudade. E quando eu me dei por conta, fiquei pensando, mas Deus sentir saudade? Será que isso não vai diminuir em alguma escala a sua soberania, a sua majestade? Até que então é revelado que a saudade, essa lembrança afetiva, com afeição, essa lembrança afetuosa, revela não um enfraquecimento da glória e da majestade do Senhor, mas ela revela um amor paternal de Deus para conosco. Isso não enfraquece em nada a glória e a majestade de Deus, muito pelo contrário. Isso só reforça o amor de Pai que Ele tem por cada um de nós. Jeremias está falando aqui que Deus se recorda com afeto do período em que o seu povo buscava a sua presença. O verso 2 vai falar o seguinte: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem. E aqui Deus está falando que se lembra do prazer que o povo encontrava na sua presença. Jeremias está falando aqui que existe um afeto, existe um carinho, um amor nas lembranças de Deus ao recordar de como o povo amava estar em sua presença, de como o povo ansiava por estar na presença do Senhor. O Senhor se lembra do tempo em que nós também éramos entusiasmados e encontrávamos prazer em sua presença. Ir ao culto não era um peso para nós, era um prazer. Orar, ler a sua palavra, ouvir louvores, ter os nossos momentos devocionais, eram práticas que nós ansiávamos ter para encontrarmos o Senhor, para ouvirmos a sua voz, assim como estamos fazendo ao longo de todos esses dias aqui, para estarmos na sua presença. Cantamos aqui hoje que não existe nada melhor para nós do que estarmos na presença do Senhor, que o nosso coração queima de amor por estar na presença dEle, mas muitas vezes, desculpe te falar, as nossas ações não refletem aquilo que a gente canta. Os nossos corações eram aquecidos pela palavra. Jeremias nos diz que Deus se lembra. O Senhor vai falar: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem. E ele ainda vai continuar: do seu amor quando noiva. Reparem que aqui o próprio Senhor faz uma analogia do noivado. E eu preciso falar agora da minha noiva. Menina mais linda de todas aqui. E o noivado, ele exige alguns pré-requisitos. A gente teve uma conversa na piscina com a galera. A gente juntou a rapaziada e falou muito sobre perspectiva de futuro, sobre aquilo que nós esperamos para o nosso futuro. E o noivado, ele vai exigir de você. Se você quer realmente ficar noivo e casar, e olha que nem casado eu sou, hein? Mas tempo de entrega, tempo de busca, de conhecimento, de intimidade. Eu posso dizer que mesmo não sendo casado com a Julinha, eu nunca conheci tão bem a pessoa dela quanto nesse tempo que nós somos noivos. O símbolo do casamento é a aliança. E uma das bases do relacionamento é a fidelidade. E o que Deus está falando aqui, que Ele lembra do seu povo quando o seu povo era sua noiva. Quando o seu povo era fiel a essa aliança. Quando o seu povo mantinha a base do relacionamento, que é a presença, que é a aliança, que é a fidelidade. Mas tudo isso foi perdido. Tudo isso foi jogado ladeira abaixo. O povo perdeu isso quando se afastou do Senhor. O Senhor se lembra também de nós, quando vivíamos esse primeiro amor, quando Ele ocupava o primeiro lugar nos nossos corações, e a gente cantou aqui também.
sobre o primeiro amor que nós queremos voltar. E certamente a escolha das músicas ela não é algo aleatório ou arbitrário. Porque o que o Senhor está falando aqui é que aquele povo, o povo de Israel, tinha perdido o primeiro amor. Tinha perdido a afeição, o amor de noiva. E muitos de nós aqui também perdeu o primeiro amor. E apesar de cantarmos hoje que queremos voltar ao primeiro amor, isso também não é uma verdade que se percebe nas nossas ações. O Senhor fala que Ele ocupava o primeiro lugar na nossa agenda. Ele ocupava o primeiro lugar na nossa mente. Ele ocupava o primeiro lugar nos nossos corações, nos nossos projetos. E aí a gente olha para os nossos dias de hoje. A gente sai um pouquinho do texto, a gente sai do contexto do povo de Israel e olha para a nossa realidade. E hoje as coisas simplesmente acontecem. A gente vive numa sociedade em movimento, nós somos uma juventude em movimento. Frequentamos a escola bíblica dominical, estamos cumprindo muito bem as nossas escalas, ou talvez não cumprindo muito bem, nem as do retiro que a gente tem aqui. Tomamos a ceia, mas talvez para você o entusiasmo tenha acabado. Talvez essa chama, esse amor, essa vontade de estar lá tenha se apagado. E você vai simplesmente por uma mera obrigação. Talvez assim como o povo que confiava cegamente no templo de Jerusalém e acreditava que, por ser o povo de Deus, eles estavam seguros contra todo tipo de destruição, tenhamos caído também no mesmo erro. O povo de Jerusalém tinha um zelo exagerado, um primor exagerado pelo templo, confiando que o templo era aquilo que trazia perdão dos seus pecados, confiando que era o templo que carregava a presença do Senhor e que era esse templo que os livrava dos pecados. Talvez tenhamos caído nos mesmos erros. E deixe-me te falar, independente das suas ações sociais, independente das boas ações morais que você faça, independente das suas boas obras, é possível que nós estejamos também adorando somente com rituais vazios. É possível que hoje, em meio a esse momento lindo de louvor que nós tivemos, você tenha levantado as suas mãos, você tenha fechado os seus olhos, você tenha dobrado os seus joelhos, mas ainda assim, não passar de um ritual vazio. O povo aqui tinha adoração pelo templo, tinha adoração pela falsa sensação de segurança que ele trazia, mas na verdade eles só queriam continuar com as suas práticas pecaminosas. O templo, o zelo pela casa do Senhor era mais importante do que tudo, se enganando para afagar o seu ego e aliviar o peso da sua consciência. E será que esse também não é um retrato da nossa sociedade? E eu vou aprofundar um pouco mais essa pergunta, por mais que ela nos doa. Será que esse não é um retrato da nossa juventude? Será que não é um retrato do nosso ministério de adolescentes? Será que nós não viramos meros frequentadores de um templo? Porque, deixe-me te falar, é confortável demais. A nossa igreja é numa rua principal. Temos acesso a vários tipos de comodidade. Ar-condicionado, banco, uma igreja com uma estrutura completa. E talvez isso tenha roubado de nós o amor pela presença do Senhor. E viramos somente meros frequentadores de um templo, abandonando o primeiro amor, deixando para trás o amado das nossas almas. Quantas vezes nós vamos à igreja e o nosso coração não arde mais? Quantas vezes nós estamos nos preparando, nos arrumando para ir à casa do Senhor, completamente apáticos, completamente desligados e alheios ao que Deus vai fazer no culto? Parece que o tempo não passa. E aí uma pregação de 40 minutos ela se torna uma eternidade. Cantar 5 louvores parece que é algo que não vai acabar. Estar em comunhão com os irmãos é algo que nos traz ânsia, medo, porque queremos voltar logo para nossa casa, ou porque achamos que o nosso tempo é valioso demais para ser gasto com o nosso próximo. O Senhor fala aqui no texto, através de Jeremias, que ele se lembra do amor de noiva do seu povo, e a noiva se prepara para o noivo. Pense então, será que você tem se preparado para encontrar com o Senhor? Nós temos nos preparado para ir à sua casa. E Jeremias vai continuar. Lembro-me também de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada.
E deixe-me te perguntar, para a gente não ficar muito nesse monólogo aqui. Ao longo de toda a narrativa bíblica, ao longo das histórias e das passagens, e agora vocês respondem, tá? O que é que o deserto representa? Fale mais alto. Tribulação, dificuldade, mais o que? Ensinamento, provação, tentação, lutas. É isso que o Senhor está falando? Lembro-me também não somente de quando você tinha a afeição de jovem, não somente quando você tinha o amor de noiva, mas lembro-me também de quando você me seguia no deserto, em uma terra que não é semeada. O deserto, ao longo da palavra de Deus, representa tudo isso que vocês falaram. É um lugar onde somos tentados, é um lugar onde perdemos a direção, perdemos o rumo. É um lugar onde muitas vezes a provisão falta, existe escassez. É um lugar onde somos testados, somos provados. Lugar em que não sabemos ao certo a direção que seguir. Contudo, foi nesse mesmo deserto que o povo provou da provisão e do sustento de Deus. Mesmo que o deserto represente para nós, ao longo de toda a Bíblia, tudo isso que foi falado aqui por vocês, nós não podemos negar que o povo de Israel provou da provisão e da providência do Senhor ao longo da sua passagem no deserto. Não havia templos luxuosos, não havia prosperidade financeira, mas havia dependência de Deus. Havia dependência da sua provisão. O maná descia dos céus, o sustento chegava no tempo certo, as necessidades eram supridas. Deus se lembra desse tempo, mas o povo aparentemente se esqueceu. O povo aparentemente se esqueceu do Deus do sustento, do Deus da provisão. O deserto ele nos faz esperar em Deus. O deserto nos faz confiar nele, mas muitas das vezes nós esquecemos do Deus que nos sustenta no meio do deserto. Vai continuar ainda, versos 2 e 3. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. E a gente ainda vê aqui que o Senhor se lembra do tempo que Israel era consagrado. Deixe-me te perguntar, será que nós ainda somos dedicados, consagrados e separados para o Senhor? No nosso dia a dia, se faça essa pergunta nesse momento, e essa eu não quero que você responda, porque talvez a resposta ela possa nos assustar. Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Quantos ministros de louvor nós temos aqui? Levante a mão bem alto. Qual foi a última vez que nós nos consagramos? Qual foi a última vez que nós refletimos, que nós meditamos na escolha das músicas que iríamos trazer para a igreja? Qual foi a última vez que nos preocupamos se as músicas que escolhemos falariam não somente, iriam atender a uma expectativa técnica ou de gosto pessoal, mas teriam um direcionamento do Senhor? Quantos músicos nós temos aqui? Levantem as mãos, por favor. Qual foi a última vez, músico, musicista, que você consagrou as suas mãos? Qual foi a última vez que você se preparou espiritualmente para ajudar a conduzir a igreja do Senhor em adoração? Existe um perigo muito grande quando nós caímos numa rotina, num comodismo, de estarmos sempre escalados e nós perdemos a verdadeira motivação daquilo que nós estamos fazendo. Precisamos nos consagrar ao Senhor. Precisamos nos preparar, precisamos saber aquilo que Deus quer de nós. Quem aqui integra o ministério de intercessão? Levantem as mãos, por favor. Qual foi a última vez que nós oramos, clamando a Deus para que Ele haja no meio da nossa igreja? Qual foi a última vez que, assim como nós estamos fazendo aqui, nós clamamos por um avivamento, dobramos os nossos joelhos, entramos numa campanha de jejum, nos consagramos? Qual foi a última vez que nós frequentamos o culto de jejum da nossa igreja, meus irmãos? Quantos aqui vestem o terno na nova vida? Qual foi a última vez que nós nos consagramos para trabalhar na casa do Senhor? Olha o que nós estamos vendo aqui. Nós continuamos servindo, nós continuamos cumprindo as nossas escalas, nós continuamos trazendo uma diversidade de tarefas e não nos consagramos. E pelo fato de não nos consagrarmos ao Senhor, estamos ficando frios espiritualmente. E ainda que você não tenha levantado a sua mão,
Ainda que eu não tenha falado nenhum ministério do qual você faça parte, qual foi a última vez que você se consagrou para encontrar com o Senhor? Assim como o povo de Israel, nós deixamos de nos consagrar. Assim como o povo de Jerusalém, a gente abandonou o primeiro amor. A gente esqueceu do amor de noiva. A gente esqueceu do Deus que supria e supre as nossas necessidades no deserto. Deixamos de nos consagrar. E Deus se lembra do tempo em que éramos consagrados a Ele. Mas seguindo o texto aqui, a gente vai perceber que existe uma virada de chave agora. Qual era a primeira parte que nós falamos, que vocês repetiram comigo? Uma lembrança afetiva de Deus. Você pode repetir novamente? Uma lembrança afetiva de Deus. Não esqueça. Mas agora, essa profecia de Jeremias, ela ganha uma nova conotação. E você vai repetir também comigo. Um lamento de Deus. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Vamos ler dos versos de 4 a 8. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor? Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Que palavras duras de serem lidas. O povo de Israel está muito distante de nós. Existe uma diferença, um lapso temporal, um lapso cultural, um lapso geográfico, mas deixe-me te falar. Esses versos, eles falam de nós, tal qual nós olharmos por um lago com uma água cristalina e olharmos para o nosso reflexo. Esse lamento de Deus não é somente um lamento para o povo de Israel, mas é um lamento que se aplica também para a vida de cada um de nós quando abandonamos a presença do Senhor. Deus está indagando aqui sobre o porquê de se afastarem da sua presença. A profecia começa com uma lembrança afetiva e Deus dizendo que sentia saudade da época em que o povo se consagrava. E agora Deus começa a lamentar e indagar o porquê. Aqui o Senhor não está falando de um afastamento físico, até porque a gente viu que o zelo que aquele povo tinha pelo templo, o zelo que aquele povo tinha pela casa do Senhor, os fazia aparentemente estar próximos de Deus. Só que o afastamento aqui é muito mais profundo. Talvez, meus irmãos, tudo o que nós fazemos na igreja hoje tenha se tornado mecânico. Tudo o que nós fazemos na igreja hoje tenha se tornado automático. E desculpe-me te falar, e talvez eu mesmo entre nessa fila. Cada um de nós que levantou as mãos, falando que trabalha, talvez estejamos servindo somente por um serviço automático. Somente porque nós acostumamos. E Deus te pergunta: por que você se afastou da minha presença? A pergunta que o Senhor faz aqui ao seu povo: por que tem buscado ídolos sem valor para a sua vida? É a pergunta que Deus faz para você nessa noite. Por que nós temos buscado ídolos sem valores para a nossa vida? Por que temos desocupado, destronado Jesus Cristo dos nossos corações e colocado tantos ídolos para sentar? E o que esse texto está nos dizendo é que todas as vezes que nós nos afastamos na presença de Deus, nós estamos cometendo tamanha injustiça com o Senhor. Me responda: você crê que Ele nos amou? Você crê que Ele nos libertou? Você crê que Ele nos redimiu? Você crê que Ele nos abençoou? E que Ele nos fez filhos? Então por que nós abandonamos o Senhor? Porque mesmo falando amém, respondendo a todas essas perguntas, nós temos a coragem de abandonar o Deus que fez tudo isso por cada um de nós. Assim como o povo hebreu, muitas das vezes nós abandonamos o Senhor
a despeito da redenção que ele trouxe para as nossas vidas. Olha o que o verso 6 vai dizer. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito? E se você sabe um pouco do panorama do Antigo Testamento e conhece as narrativas bíblicas, você sabe muito bem que o povo hebreu era escravo. Você sabe muito bem que o povo hebreu era cativo, prisioneiro no Egito. Estavam debaixo de uma cruel escravidão e de um domínio. Não somente eles eram escravos. Se a gente parar de falar um pouco do povo de Israel e trouxer a reflexão para cada um de nós, todos nós aqui éramos reféns de uma escravidão muito pior. A escravidão que estava sobre a nossa vida é muito pior do que ser escravo no território do Egito. Éramos escravos do pecado, éramos escravos da carne. Mas sabe o que Deus faz a cada um de nós? Ele nos tira com a sua mão forte das coleiras que nos aprisionavam. Ele nos liberta da nossa escravidão e Ele nos faz livres. E deixe-me te dizer, se você está em Cristo, você é livre. Se você está em Cristo, você é nova criatura, você é herdeiro, você é filho dele. Então por que você não está se consagrando? Porque estamos abandonando o Deus que nos trouxe a redenção. Não somente o Deus que proveu tudo o que era necessário para o povo no deserto, mas o Deus que trouxe a redenção. Não somente o Deus que escravidou o povo, que tirou a escravidão do povo de Israel do Egito, mas o Deus que também tirou a nossa escravidão do pecado e da carne. Porque estamos o abandonando. E vai continuar, acompanha comigo o verso 6. E nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Deus protegeu aquele povo, protegeu do calor do dia, protegeu do frio da noite, dos inimigos. Deus supria as suas necessidades, como nós vimos aqui. O maná descia dos céus, tudo o que eles precisavam no momento oportuno, no tempo certo, era oferecido a eles. E qual foi a resposta do povo? Como o povo responde à provisão do Senhor? Frieza, apatia, esfriamento. Será mesmo que nós somos tão diferentes desse povo? Não está claro para você aqui que nós também estamos inseridos nesse lamento de Deus? Olha para as atitudes do povo de Israel. Olha para tudo que Jeremias está falando aqui, do abandono, da negligência, do esquecimento da aliança. Olhar para tudo isso é como se chegássemos em um lago, como eu falei, e olhássemos para esse lago e víssemos o nosso reflexo. Jeremias está falando de cada um de nós aqui também. Nós abandonamos o Senhor. Assim como fez o povo de Israel no Antigo Testamento. Ele continua cuidando de nós. Ele tem suprido as nossas necessidades. Ele tem nos abençoado, tem nos guiado, tem guardado as nossas vidas. E qual é a nossa resposta? Como respondemos aos feitos do Senhor nas nossas vidas? Meus irmãos, isso é sério demais. Não dá para a gente negligenciar essas perguntas. Não dá para a gente não olhar para dentro de si e fazer um autoexame e pedir perdão ao Senhor. Quantas e quantas vezes não abandonamos o Senhor por conta das dádivas que Ele concede a nós? Trocamos o Deus que abençoa pelas suas bênçãos, nos esquecemos de tudo que Ele faz por nós e traímos o Senhor. E eu sei que são palavras muito duras, e talvez você esperasse uma mensagem no final do retiro que não fosse tão dura, que não fossem palavras tão difíceis de ouvir, mas que você hoje possa entender que é um momento de retorno. Que você possa entender que hoje o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. Olhe para dentro de si e volta. Olha para dentro de si e, como o pastor Rodrigo falou aqui, vai buscar a lenha. Vai cortar a lenha e colocar no braseiro, porque ainda há tempo. Hoje é uma noite de reconhecer a nossa infidelidade, mas também é uma noite de retornarmos à presença do Senhor. Por fim, qual era a primeira parte da profecia? A lembrança afetiva de Deus. Qual era a segunda parte da profecia? O lamento de Deus. Mas por fim, vemos aqui, repita comigo,
a sua ira e indignação. Versos 9 a 13. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do norte, do mar de Chipre, e vejam, mandem mensageiros a Quedar, e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O profeta está falando em nome de Deus de tudo aquilo que o Senhor realizou, e que mesmo assim o povo se esqueceu e abandonou. A aliança ela não somente foi esquecida, mas ela foi abandonada. O Senhor os convida a olhar para os povos pagãos. O que o Senhor está falando aqui é: para um pouco, olha para lá agora. Aquele povo cheio de deuses, aquele povo cheio de ídolos. O Senhor diz que esses pagãos são mais fiéis e zelosos em servir a esses ídolos do que o seu povo em servir a Ele mesmo. Que dura comparação o Senhor está fazendo aqui. O Senhor está fazendo um paradoxo entre os pagãos e o povo liberto. Aqueles que eram escravos e foram libertos do domínio do povo egípcio. O Senhor está falando: olhe para os pagãos. Olha para os idólatras, olha para os adoradores. Eles adoram mais e são mais fiéis aos seus ídolos do que cada um de vocês é fiel a mim. Ainda assim, ele encontra mais fidelidade e devoção do outro lado. Deixe-me te falar. Você sabe o que está acontecendo agora, fora desse sítio aqui? As pessoas estão se entregando aos seus prazeres da carne. As pessoas estão entregando de bandeja a sua vida para Satanás. As pessoas estão entregando de bandeja os seus corpos, a sua pureza. Estão bebendo, se drogando, se prostituindo, como nós falamos, andando quilômetros e quilômetros atrás de um bloco, buscando pequenas fontes de motivação para ter pelo que viver, pequenas fontes de prazer. E sabe o que o Senhor está falando? Olha para aquele povo lá. Olha para os pagãos, eles adoram e servem mais aos seus ídolos do que o meu povo é fiel e adora a mim. É isso que Deus está falando? Me perdoe, mas eu preciso falar. Mesmo com tantas facilidades que a gente tem no nosso mundo hoje, quantas vezes você deixou de ir à igreja? Já parou para pensar? Para um pouquinho e reflete agora. E eu vou me colocar nessa reflexão junto com vocês. Vamos pensar nas desculpas que a gente dá para não irmos ao culto. Vamos pensar no auto-engano que nós cometemos conosco mesmo para justificar a nossa preguiça. As desculpas que a gente dá para flexibilizar a nossa culpa chamam a gente para um compromisso, é mais importante do que o culto. O nosso time está jogando, é mais importante do que o culto. Acontece qualquer coisa, chove, cai um pingo do céu, não dá para ir para a igreja. Trocamos o nosso momento de devocional por lazeres. Trocamos o nosso tempo de oração por internet. Meus irmãos, quando é que a gente vai acordar? Quantos retiros vão ser necessários para a gente caia em nós mesmos e percebamos que é necessário acordar? Lá fora está cheio de pessoas que estão servindo a carne. Lá fora está cheio de pessoas que estão servindo a deuses, a ídolos, e que vão para o inferno. E o Senhor diz que ainda assim encontra mais fidelidade nos pagãos. Será que isso não mexe com a gente? Será que isso não faz a gente olhar para a nossa vida e perceber que a gente precisa se devotar mais ao Senhor? Será que a gente não consegue perceber que é tempo da gente se consagrar a Deus? O Senhor fala: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? E eu te respondo: não. As nações não fizeram isso.
As pessoas que estão entregando a sua vida ao diabo não trocam os blocos de carnaval, não trocam as bebidas, não trocam as drogas, não trocam o sexo a qualquer custo, mas nós trocamos o Deus que nos salvou. Isso traz vergonha para a gente. Até quando? Verso 12. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Além de se tornarem mais infiéis do que os pagãos, aquele povo deixou o Senhor, que era a fonte de água viva. O pecado deles é tão escandaloso que o próprio Senhor fala: fiquem horrorizados, ó céus. Já pensou nisso? Nós que fomos chamados e eleitos pelo Senhor como seu povo, um povo amado, um povo escolhido, não temos prazer na sua casa e na sua presença. Sentir preguiça de ir ao culto? Desculpe te falar, escolher se a gente vai de manhã ou se a gente vai de noite. O que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que o povo de Israel. Escandalizamos os céus. Abandonamos a fonte de água viva e estamos cavando cisternas que são rachadas. Ao invés de bebermos da fonte de toda a água viva, que mata a nossa sede, que sacia a nossa fome, que preenche o vazio do nosso coração, que nos satisfaz, estamos procurando cisternas que são rachadas e que não retêm água. É um bloco de carnaval, que daqui a algum tempo não vai ter mais água. É uma oferta que te fazem no trabalho, que daqui a pouco não vai ter mais água, uma cisterna rachada. É uma desculpa que você dá para você mesmo, para tantas pessoas, para não ir ao culto, porque é uma cisterna rachada. Tentamos preencher com experiências pontuais e passageiras aquilo que somente a presença de Deus pode nos dar. Deixe-me te falar, somente nele nós encontramos plenitude de alegria, somente nele nós encontramos salvação para a nossa alma. Pare de cavar cisternas rachadas para a sua vida. Beba da fonte de água viva, se volte para Jesus, se achegue a Ele. Não deixe a sua vida trilhar o rumo da frieza. Não deixe a sua vida trilhar o rumo do afastamento espiritual. Não deixe a chama espiritual apagar no seu coração. Eu quero concluir pedindo que você leia comigo o que diz o verso 9. Leia comigo em voz alta, por favor. Portanto, a imagem que nós tínhamos aqui de Deus, ela parece mudar um pouco. Deus começa se lembrando com afeto. E aí, se você gosta de imaginar, você vai imaginar um Deus que está lembrando, recordando, com a saudade do seu povo. A segunda imagem que a gente viu é de um Deus que está lamentando, triste por olhar tudo o que fez pelo povo e a ingratidão do povo. Mas a última imagem é a imagem de um Deus irado. A última cena, a última fotografia de Deus é uma fotografia de um Deus que está completamente indignado. Ele se indigna e isso se estende também às posterioridades do povo. Mas a gente precisa ter atenção a uma palavra aqui. Quando Jeremias está falando que Deus vai entrar em litígio, essa palavra ela vem de uma expressão judicial que é muito comum no Antigo Testamento. E para facilitar a nossa compreensão aqui, se você não sabe o que significa entrar em litígio, a gente pode entender que é como pleitear algo, ou continuar, insistir em alguma coisa, insistir em alguma queixa. Então, quando Deus está falando aqui que Ele vai entrar em litígio com o povo e também com a sua posterioridade, isso quer dizer que Ele vai continuar a sua queixa, que Ele não vai parar a sua ira, a sua indignação, o seu lamento. Deus diz que continuará suas contestações ao povo. Aqui não é uma queixa emocional, não é um apelo emotivo que Deus está fazendo, é uma ação legal de Deus perante a sua aliança. A aliança exige fidelidade, a aliança exige relacionamento, a aliança exige comunhão. E deixe-me te falar uma coisa, Deus não abre mão do seu povo. O povo aqui não quis ser tratado pelo tratamento da graça. Foi necessário que viesse sobre eles a disciplina de Deus sobre as suas vidas. E sabe o que aconteceu? Se você olhar alguns capítulos depois, você vai ver um trágico fim para esse povo. Anos depois, aquele povo saiu de Jerusalém,
o seu templo foi saqueado, a sua casa de oração foi destruída e eles passaram 70 anos exilados e cativos em território babilônico. Mas Deus não desistiu deles. Meus irmãos, sabe o que isso aqui está nos ensinando? Se preciso for, Deus vai nos disciplinar para não nos perder. Ele continua insistindo em nós. O Senhor nos lembra essa noite que Ele não desistiu de nós. Deixe-me te falar, Deus não desistiu de você. Seja pela obediência, seja pela disciplina, Ele nos recolhe para si, porque nós somos o seu povo, nós somos rebanho do seu pastoreio, somos criatura dele e fomos feitos filhos mediante o sacrifício de Cristo, que é a fonte de toda a água viva. Qual o caminho nós vamos trilhar? É o caminho da obediência ou é o caminho da disciplina de Deus? A nossa certeza é que uma vez comprados pelo sangue de Cristo, uma vez que fomos remidos e lavados nesse sangue, que nos torna alvos mais que a neve, o Senhor não nos perde e não nos abandona. Mas se nos desviarmos no meio do percurso, temos duas escolhas. Voltamos pela obediência a esse Pai amoroso, ou experimentaremos da disciplina de um Pai que nos ama. Qual será a sua resposta?